Da quinta rodada eu escolhi a partida do Felipe Guerra versus o Anderson Viveiros, e que eu considero uma partida assim muito didática. Ela foi longa, extremamente rica, e a gente pode aprender muito com ela. É, o Felipe começou com um equatrino, o favorito do grande, do enorme Mário Biava, e eles jogaram uma sequência de lances lindos aqui. Olha só isso aqui, atacou o cavalo, cravou o peão, descravou o peão, atacou o cavalo, cravou o peão. Agora aqui, jogou bispo A3, atacou a dama, pôs o cavalo em B4, o bispo voltou, desenvolveu, expulsou o cavalo, o cavalo D2. Foram 13 lances, de lances muito bonitos, como vocês viram, e estavam os dois muito bem preparados, porque ambos sabiam que eles jogavam essa abertura aí, um sabia que o outro jogava e se prepararam muito bem, né? E esses lances estavam todos muito bem decorados. Eu faço no material escrito uma introdução longa, olha aqui, bastante longa, alertando que, embora decorar os lances de abertura seja uma coisa útil e seja até o menos difícil do xadrez, saber estratégia é muito mais importante do que decorar os lances iniciais da abertura, né? Não é que não seja útil, mas saber estratégia é muito mais útil. E no material escrito eu aprofundo os argumentos, são argumentos bastante robustos que mostram isso, né? E essa partida aqui, ela é exemplarmente didática para mostrar justamente isso. Como saber estratégia é mais importante, ainda mais importante, e muito mais importante, do que decorar os lances de abertura. Mesmo quando a gente está estudando abertura, a gente tem que focar na estratégia, nas ideias. Ou seja, estratégia seria o que a gente chama genericamente envolvendo conceitos, planos, ideias. A gente tem que focar mais na estratégia da abertura, no que os lances significam, porque decorar sequências lance a lance, a gente esquece logo, a gente confunde logo, mas se a gente consolida ideias, planos, conceitos, esses ficam bem consolidados na nossa mente por muito tempo, e alguns se consolida direitinho, a gente não esquece nem querendo. E essa partida mostra exemplarmente como realmente é mais útil para o nosso xadrez crescer, saber estratégia, do que decorar lances de abertura. Aqui foi jogado o roque grande, que é um lance interessante, que leva a partida para uma partida de cunho mais estratégico. O computador prefere roque pequeno, tem uma análise bastante profunda no material escrito, ele prefere esse roque menor, objetivamente é melhor mesmo, mas rapidamente leva para posições muito táticas, muito agudas, né? Que são posições mais adequadas para o jogo do computador, que tem um cálculo concreto muito poderoso, que nem de longe a gente tem igual, né? E enquanto o roque maior, que foi jogado na partida, leva a uma partida mais adequada para a forma como a mente humana funciona, para uma partida de cunho mais estratégico, né? O Felipe jogou dama E4 aqui, que é um lance muito humano, descrava a dama, centraliza a dama. O computador tem uma ideia mais elaborada, deixei no material ali. Aqui tem que tirar o cavalo, jogou o cavalo B6, né? E aqui o Felipe fez o roque grande, que é um lance também humano, bom, né? O computador mostra que tem um lance um pouco melhor. Eu só vou mostrar ele aqui, porque ele vai ser importante para o tema, para o primeiro tema central dessa partida, né? Que é esse C5 aqui, se aproveitando de questões táticas, ataca o cavalo e ataca o bispo, né? Se o preto joga perfeito aqui, o branco segue com uma pequena vantagem, que é a vantagem natural de abertura, né? Feito o roque grande, quando o preto joga torre de HE8, a máquina considera aqui que as pretas têm uma ligeira vantagem, uma vantagem pequena, né? E tentando transformar esse conceito que o computador nos mostra aí, tentando entender por que, que a vantagem preta existe aqui, né, embora seja pequena,
Isso a gente tem que traduzir para a estratégia, né, que é com o que a nossa mente lida melhor. E salta à vista a vantagem em desenvolvimento do preto, né? Todas as peças pretas estão já desenvolvidas, enquanto o bispo e a torre da ala do rei branca ainda não foram desenvolvidas, né? Claro que o branco tem outras vantagens aqui, que são evidentes, né? Primeiro é a vantagem em espaço no centro, e o centro é a parte mais importante do tabuleiro, né? E além disso tem uma vantagem de estrutura de peões, porque o branco tem 2 ilhas de peões, né? Esse conjunto aqui de 4 peões a gente chama de uma ilha, né? Eles estão juntos aqui, um ajuda o outro, e essa aqui é a segunda ilha de peões, né? Esses 3 aqui. Enquanto o preto tem 3 ilhas, esse aqui que está uma ilha solitária, essa outra ilhazinha aqui e essa terceira ilhazinha aqui. Essa é uma vantagem estratégica, que claro, se o branco conseguir explorar isso, vai ser no longo prazo. Mas o importante aqui é ver que objetivamente aqui as pretas estão um pouco melhores, ou seja, as pretas ganharam a batalha teórica da abertura aqui, né? Então aqui seguiu F4 e agora já não tem mais lances de memória aqui, né? É preciso colocar para funcionar o conhecimento estratégico e para escolher um plano estratégico aqui no início do meio jogo. E o lance escolhido foi D5, que não é um plano estratégico bom. É um lance duvidoso. O computador já considera duvidoso, e se nós formos pensar estrategicamente, a gente também chega à conclusão de que ele é duvidoso. E como isso, né? Por quê? De que jeito que a gente pode chegar a essa conclusão pensando estrategicamente? A vantagem preta é de desenvolvimento, e a gente vai ver que esse D5 vai ajudar o branco a resolver o seu problema de atraso no desenvolvimento, né? Vamos ver então o que jogaria o computador, em contraste com o lance da partida, que é o D5. Primeiro, o computador jogaria bispo B7, ou seja, reconhecendo os problemas táticos que vão existir aqui com o D5, mas que já existiam antes sem o D5, né? Lembram que eu falei que o computador jogaria C5 antes do roque grande, né? Então, bispo B7, recolhe o bispo. E quando o branco desenvolve, o bispo naturalmente joga D6, né? Sempre pelo centro. Se tem chance de jogar pelo centro, tem que jogar pelo centro, é o que o computador faz aí, e sempre pelo principal. Isso também é importante, pelo centro e pelo principal. O principal aqui é a vantagem em espaço branca no centro. Se essa vantagem branca fosse numa das alas, isso não teria tanto problema assim, mas a vantagem de espaço branca é no centro, que é a parte mais importante do tabuleiro. Então, quem garante essa vantagem é o peão de E5. É esse ponto que tem que ser contragolpeado, tem que ser fustigado pelo preto. Então, esse é o plano estratégico melhor nessa posição, e seria possível, sim, seria possível ser um plano percebido por um humano. Não foi o caso aqui, infelizmente, do preto. Isso acontece também com todos nós, principalmente jogadores amadores como nós, e escolheu o plano errado, e a gente vai ver por que ele é errado, né? Então, toma aqui, e agora não tem nada melhor do que tomar o bispo aqui, né? Mas vai resolver o problema de desenvolvimento do branco. Ainda o preto fez mais uma imprecisão, que foi esse cheque aqui, aí um rei B1, toma aqui, é única, e quando toma a gente vê que a vantagem de desenvolvimento do preto desapareceu completamente, né? E aqui o preto ainda fez mais uma escolha que não foi boa estrategicamente, que foi tomar aqui com o peão. E o Felipe achou o exclama aqui, que é simples, mas é exclama, dama D3, e agora aqui o computador avalia objetivamente que essa posição aqui é uma posição vencedora para o branco. Uau, vencedora? Vencedora, exatamente. Objetivamente ganha essa posição aqui, nos diz o computador. E nós vamos ver que estrategicamente é possível também chegar a essa conclusão de que a posição está ganha para o branco. Mas o tema mais importante aqui, até essa altura, é perceber que
aprender estratégia é mais importante do que decorar lances da abertura. É mais importante estudar estratégia, portanto, do que decorar lances de abertura. Se você estudar a abertura pensando estrategicamente, tudo bem, você está aprendendo estratégia. Mas só decorar lance a lance, realmente, se é que melhora nosso xadrez, melhora muito pouco. Enquanto aprender estratégia melhora muito o nosso xadrez. Faz o nosso xadrez dar saltos, né? Mas, e Jaime, como é que eu vou estudar estratégia? Eu estudo com o computador não sabe nada de estratégia, é verdade. Aí, para estudar estratégia, a gente tem que aprender com humanos, né? E hoje em dia eu sei que tem cursos online, tem videoaulas, certamente são úteis, mas se a gente quer aprender de verdade qualquer coisa, no xadrez ou fora do xadrez, a gente vai ter que acabar lendo livros. Hoje dá para ler livros, inclusive no computador, no tablet, né? Tudo bem, mas a gente vai ter que acabar lendo livros, se a gente quer mesmo aprender de verdade, com profundidade, qualquer coisa. E com estratégia não é diferente. Então tem muitos livros bons de estratégia, né? Mesmo livros bons, antigos de estratégia, eles continuam válidos. Por exemplo, tem um que é o Estratégia Moderna do Xadrez, que tem em português, o Clube de Xadrez sempre teve esse livro, acredito que tem ainda, que é do Pachman, do Ludek Pachman. Ele é muito antigo, mas ele continua sendo um bom livro. Claro que se você colocar as partidas ilustrativas que esse livro tem no computador, o computador vai achar um monte de erro. Mas os livros de estratégia, o objetivo deles é outro. O objetivo é justamente nos ensinar conceitos, nos ensinar planos, nos ensinar ideias, né? E essas, elas continuam válidas, né? Ou válidos mesmo, em livros bons de estratégia, mesmo os antigos. Esse é um dos ótimos livros bons de estratégia. Outros livros que ensinam muito sobre estratégia são livros que têm partidas comentadas por humanos, partidas de grandes mestres, né? Então, se você pegar os livros de partidas comentadas do Fischer, do Kasparov, do Karpov, por exemplo, né? Eles vão ensinar muito sobre estratégia também, né? No material escrito, eu também coloco argumentos robustos, provando que a estratégia é a ferramenta com a qual a nossa mente lida melhor e é a mais útil para jogar xadrez, né? Mas e a tática, Jaime, não é importante? A tática é extremamente importante, mas a gente não lida bem com ela. Então, a gente tem que estudar porque ela é uma ferramenta básica do xadrez. Jogar xadrez sem tática é como querer construir uma casa de tijolos sem ter os tijolos. Não dá, é impossível. Mas a nossa mente, a mente humana, tem uma limitação grande com tática. Então, por mais que a gente aprenda tática, por mais que a gente treine tática, por mais que o cara seja talentoso em tática, não é meu caso, mas por mais que o cara seja talentoso em tática, a gente vai estar sempre aquém do que o xadrez exige em tática, né? Então, é por isso que a estratégia acaba sendo o carro-chefe do nosso crescimento enxadrístico, é a estratégia, né? Bom, então agora a gente vai ver por que o plano preto não foi bom e transformou uma posição melhor numa posição perdida, tá? E a gente vai ver isso mais para frente, tá? Um pouquinho mais para frente. Jogo rei B8 aqui, torre C1, dama E7, né, a dama estava atacada. E agora vem o segundo momento mais importante da partida e talvez seja o mais importante de todos, o mais didático, que foi esse lance aqui, esse B4, para o qual eu dei 2 pontos de interrogação. Mas Jaime, você só mostra os erros. Sim, eu mostro erros que podem ser transformados em coisas gloriosas, porque não há nada mais glorioso para um erro
do que ser transformado em fonte de conhecimento. Se ele se transforma em fonte de conhecimento para nós mesmos, ele já é algo glorioso. Agora, se ele pode se transformar em fonte de conhecimento também para nossos amigos e companheiros de equipe, então ele se transforma em algo transcendental. Bom, é extremamente glorioso quando a gente pode usar um erro para nos ensinar e ensinar a nossos amigos e companheiros de equipe. Então é isso, ensinar com os erros, aprender com os erros, é promover os erros a coisas transcendentais. Bom, e esse B4 aqui merece 2 pontos de interrogação? Vou provar que merece. O primeiro ponto de interrogação foi o computador que deu. Mas Jaime, eu vi aqui no computador, esse lance é o segundo lance da máquina. Você não está exagerando, não? Hein? Ele ainda mantém a posição branca vencedora. E é sempre normal e desejável até que humanos nem sempre joguem o primeiro lance da máquina. Muitas vezes é melhor jogarmos submáximo, mantendo a posição ainda vencedora, mas mais facilmente manejável por mentes baseadas em cérebros de carbono. Se alguém me dissesse isso, apesar de com uma forma chata e agressiva como foi que fez, eu responderia que essa pessoa está absolutamente certa. Porém, o que o B4 faz é justamente tornar a posição branca mais difícil de ser manejada por humanos. Por quê? Porque ela dá claras opções e rotas de contrajogo para o preto. E foi por isso que eu dei o segundo ponto de interrogação, esse por minha conta. Porque por questões práticas, né, esse não é um lance com o qual a gente convive bem, com o qual a mente humana convive bem. Mas por que o computador é o segundo do computador? O que você está falando aí? O computador escolheu esse lance aqui como seu segundo melhor, porque ele se baseou na capacidade de cálculo que ele tem, que é uma capacidade monumental de cálculo que nós humanos nem de longe, nem de muito longe nós temos, né? E é justamente porque a gente não pode calcular assim tão bem que a estratégia acaba sendo a nossa ferramenta mais útil, né? Nós compensamos a nossa deficiência natural no cálculo concreto de variantes com a nossa habilidade natural de entender, de incorporar, de consolidar ideias, conceitos e planos, né? Bom, mas e daí, concretamente? Pensando estrategicamente, por que esse B4 aí cria problema para os humanos, né? Como é que a gente então teria que evitar o B4 nessa posição aqui, a partir dessa posição aqui? Aí é que a gente vai ver por que o D5, que foi uma imprecisão, né? Ele piorou tanto a posição assim, né? Deixa eu pegar aqui para não me perder mais do que eu já me perdi. Cadê aqui? Ah, ele aqui. Tá. Isso. Então, como é que a gente pensaria, a partir dessa posição, pensaria estrategicamente, decidindo se a gente ia jogar o B4 ou não? Primeira coisa, avaliação da posição. O branco aqui tem uma enorme vantagem. E é possível perceber isso estrategicamente. Primeiro, sempre pelo principal, o branco tem uma grande vantagem de espaço no centro, que é garantida pelo peãozão aqui em E5, como a gente já falou, né? Segundo, também já falamos, tem melhor estrutura de peões. O branco tem 2 ilhas de peões, continua assim, né? Enquanto o preto continua com suas 3 ilhas de peões, né? Além disso, os peões ficaram suspensos aqui, né? Peões colgantes. Isso enfraqueceu inclusive a posição do rei preto, que ficou mais exposto. Então, ou seja, objetivamente, do ponto de vista estratégico, né, conceitual,
as brancas têm uma enorme vantagem aqui. E por que que o B4, então, pode ser considerado um erro do ponto de vista humano, principalmente? Porque se as brancas conseguiram fazer a avaliação correta dessa posição, ou seja, aqui a vantagem estratégica é muito grande, né? O B4 é ruim porque vai dar contra-jogo para o preto, né? Se a gente está consciente da enorme vantagem estratégica que a gente tem, para que a gente vai dar contra-jogo para o meu oponente? Não, se eu tenho consciência da minha grande vantagem estratégica, o que eu vou fazer é melhorar ainda mais minhas peças, né, controlando as chances de contra-jogo preto, que pela desvantagem estratégica que tem, naturalmente está passivo nesse momento, não tem contra-jogo à vista. Mas e se o branco tivesse feito esse B4 aqui, baseado num cálculo concreto, né? Aí ele estaria cometendo um erro estratégico, mas de uma outra natureza. É uma natureza que extrapola as 64 casas do tabuleiro, né? Ele estaria se baseando numa capacidade de cálculo que ele sabe que ele não tem, não é? Então tem uma grande vantagem estratégica na posição. O que eu não quero fazer, o que a gente não deve fazer, nós seres humanos, é nos arriscarmos a algum cálculo complexo, longo, em que a gente pode errar, porque a nossa capacidade de cálculo é limitada. Então, o branco estaria cometendo um erro estratégico de uma natureza mais elevada, né? Estaria superestimando a sua capacidade de cálculo, né? Isso se ele soubesse avaliar corretamente a posição. Se ele não soubesse avaliar corretamente a posição, ele estaria errando por ter avaliado mal a posição. Seria um erro estratégico também primário, né? Nesse caso. Bom, isso nos leva a um tema mais geral sobre o xadrez, que é sempre importante a gente ter em mente. O xadrez não é um jogo de azar, né? Obviamente não é um jogo de azar, mas ele é tão complexo para as capacidades da nossa mente, da mente humana, que na esmagadora parte do tempo a gente está sempre jogando em partidas reais, né? Em partidas de competição, a gente está sempre jogando, para todos os efeitos práticos, em um contexto de incertezas. Um contexto de incertezas. Isso é muito importante ter em mente, né? E é muito útil ter isso em mente, né? Não só para a qualidade do nosso xadrez jogado entre humanos, né? Mas porque conhecendo bem as nossas limitações, e o cálculo é uma das nossas limitações, né? Isso evita também, ajuda a evitar, inclusive, autocobranças exageradas, né? Essas autocobranças exageradas, elas não são construtivas. Quando a gente se cobra demais, isso pode acabar atrapalhando a gente, né? Agora, se a gente conhece nossos limites, isso ajuda a gente a não se cobrar demais, né? E nesse ponto aqui, tratando sobre o mesmo tema, eu quero dar três alertas. Na partida real, né? A gente, na esmagadora maioria do tempo, está jogando sempre em um contexto de incerteza, pelo que eu já falei. Quando a gente pratica a solução de estudos ou de composições, a gente introduz um viés, né? Ou seja, como tem a instrução ali, né, no enunciado, fala assim, brancas dão mate em 2. Brancas jogam e ganham, pretas jogam e empatam, né? Isso tira muito do contexto de incerteza que na partida real a gente sempre tem. Então a gente tem que estar atento para não deixar que uma coisa boa, né, que é o solucionismo, né, é bom inclusive para o xadrez de competição,
principalmente pela questão de treinar tática, né? E ideias táticas e padrões táticos e tal, mas tem esse efeito colateral, né? De que nós não podemos achar que na partida real a gente vai ter alguma instrução e dizendo aqui você tem mate em 2, né? Aqui você está ganho. Não tem isso. Não tem isso. Então, na partida real, a gente está sempre num contexto de incerteza, coisa que nas composições, nos estudos, não é assim. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. São coisas bem diferentes nesse sentido, no sentido da nossa conduta, né, geral durante uma partida real. E os outros dois alertas são em relação ao computador, né? É muito útil estudar com o computador. Hoje em dia não tem jeito, tem que estudar com o xadrez com o computador. Quem é mais jovem não imagina o quão mais difícil era estudar xadrez antes da era dos computadores, né? Era muito mais difícil, terrivelmente mais difícil. Então tem que estudar com o computador. Mas a gente tem dois efeitos colaterais que a gente precisa policiar. Quando a gente vê o computador jogando, a gente vê a capacidade de cálculo dele e tal, e isso pode levar a gente a superestimar a nossa capacidade de cálculo. Nunca podemos cair nisso. O cálculo concreto de variantes é a ferramenta mais poderosa do computador, mas não é o nosso caso, muito pelo contrário. Claro que a gente tem que calcular concretamente nas nossas partidas, né? Mas sempre lembrando que essa não é a ferramenta mental com a qual nossa mente lida melhor. E um outro erro grave que pode ter hoje em dia, usando os computadores, é a gente jogar nossas partidas pensando, mesmo que seja lá no fundo, pensando na avaliação que o computador vai fazer da nossa partida depois que ela acabar, né? Acho que todos sabem aqui, mas se alguém não souber, hoje em dia é muito fácil jogar uma partida e depois pegar a nossa partida, colocar num software, num computador, e pedir para ele, analise lance a lance a minha partida e no final me dê uma nota sobre a precisão do meu jogo. E ele vai fazer isso e no final ele dá uma nota de precisão, né? Se a gente acaba focando muito nisso, né, eu vou jogar, e acaba decidindo nossos lances pensando na nota de precisão que o computador vai dar, o que acontece é que com o tempo a gente vai tentando imitar o computador, porque a gente aprende que ele dá nota baseado no que ele faria, né, se ele estivesse jogando aquela partida. E como imitar o jogo do computador é impossível, porque a gente nem de muito longe tem a capacidade de cálculo, o que vai acontecer é que a gente vai, na verdade, aumentar a chance de perder partidas por bobagem, né? Porque a avaliação, se pautar pela avaliação do computador, é como comparar um guindaste hidráulico, um guindaste mecânico hidráulico, né, com um halterofilista. Não tem comparação. O computador joga de um jeito, nós jogamos de outro jeito. Nós temos que na partida de competição, né, na partida de competição, nós temos que usar as ferramentas que a nossa mente usa melhor, né? Se fosse um concurso de imitar o computador, né, que é parecido com o concurso de solucionismo, digamos assim, aí é diferente, né? Mas na partida real, nós não podemos cair nesses efeitos colaterais aí, né? Então é isso, o B4 ensina muito, né? E nos ensina mais ainda qual é a opção do computador. É torre C6, e a linha aqui que o computador mostra eu nem revisei ela profundamente, mas ela é extremamente didática, né? Vamos ver aqui, ó. Dama D7, ataca, dobra a torre na coluna, torre C8, tem que defender o pino de C7, cavalão vai se ativar, cavalão se ativou, tomou, cheque, rei B7, rei A2, olha que maravilha. Contraste entre o rei branco protegido e o rei preto ali no meio do fogo, né? Tentando ativar alguma coisa com torre E8, A4, bispo H6 também tentando se ativar de alguma forma, um G6zinho, torre E6, cavalo D4. E aqui, para ter uma ideia de como a vantagem branca é avassaladora, o computador diz que o melhor aqui
para o preto dar a qualidade. Mas vamos ver, por que não joga torre E8? Eu jogo aqui, o cavalo pula para lá e agora jogo torre C6. Né? E é evidente aqui a vantagem branca, né? Mesmo nós seres humanos conseguimos ver as peças brancas muito mais ativas, em contraste às peças pretas todas passivas, o rei branco totalmente protegido, o rei preto no meio do fogo. Então, realmente é a escolha a ser feita, né? Esse torre C6, principalmente por humanos. Principalmente por humanos. E depois do B4, o Anderson achou o dama D7, que é exclama, né? Já mirando aqui as fraquezas da ala da dama, né? E aí, depois disso, a partida realmente se concentrou aqui na luta aqui na ala da dama, com muitas escaramuças táticas, né, que é esperado depois desse B4 aqui. E aqui é importante destacar que já está no lance 22, com esse ritmo ridículo de 1 hora para 1 hora mais 30 segundos, que eu não vejo outra qualificação, é um ritmo ridículo, não poderia ser chamado de xadrez clássico, na minha opinião. No lance 22 a gente já está apurado, né? Só para ter uma ideia, enquanto eu escrevia os comentários aqui nessa partida, estava tendo o Manaus Chess Open, e o ritmo lá era de 1h30 mais 30 segundos por lance. E mesmo assim a gente via os jogadores profissionais todos se apurando e partidas sendo decididas por causa do problema de apuro de tempo. Então imagina nós, jogadores amadores, com 1 hora só, mais 30 segundos por lance. Inclusive no material eu mostro uma proposta que eu tenho, que é revolucionária, de como realmente usar os relógios modernos, computadorizados, da forma correta, da forma moderna. Porque o que nós fizemos? Nós pegamos relógios extremamente sofisticados, colocamos os 30 segundos só, né, quando podíamos colocar muitas outras coisas, colocamos os 30 segundos, melhorou porque não tem a questão do nocaute, mas nós mantivemos o jeitão da partida de xadrez que acontecia quando não tinha relógio eletrônico, só tinha relógio analógico. Nós mantivemos o mesmo jeitão da partida, né? Em algum momento a gente fica apurado, tem que jogar depressa e aí comete erros e tal. Hoje eu mostro um ritmo revolucionário, por exemplo, em que a partida continua sendo prática no sentido do tempo que ela dura, que ela pode durar, mas em que ninguém fica apurado no tempo, né? Eu mostro lá, está lá no material para quem quiser ver. Então, depois desse desabafo, né, isso tudo foi para dizer que aqui os jogadores já estão apurados no tempo, eles vão cometer erros por causa do tempo, né, a gente comete erros mesmo sem estar apurado no tempo. Apurado no tempo, então, a gente comete muitos erros, né? Então, cometeram vários erros aqui e num ponto aqui vai para uma outra parte muito instrutiva, muito didática dessa partida. Então, depois de muitas escaramuças táticas, apurados no tempo, escaramuças táticas, ameaças para cá, ameaças para lá, de repente o contexto mudou completamente e eles caíram nessa posição. Uau! Um final de torres. Uau! Um final de torres. E é importante que a nossa mente esteja treinada para reconhecer essas mudanças de contexto, essas mudanças que são mudanças importantes de contexto, né? Reconhecer uma mudança que é significativa de contexto. A gente tem que treinar para se adaptar imediatamente a mudanças de contexto, né? E aqui, então, mudou de repente, acabaram-se todas as ameaças táticas, tal, os reis não estão mais em perigo, e é um final de torres. E qual é o princípio fundamental da estratégia do final de torres? Qual é? É a atividade das peças, especialmente da torre, mas também do rei. Então, sabendo disso, né, dessas duas coisas, primeiro, mudou o contexto, foi uma mudança relevante, nossa mente tem que se adaptar imediatamente a isso, não pode atrasar nenhum lance. Isso serve para a vida real também, lógico, mas no xadrez não pode atrasar nenhum lance. E segundo, caiu no final de torres, qual é
o princípio fundamental da estratégia final de torres, atividade das peças. Tendo isso em mente, caiu nesse final aqui, mesmo que tenha 1 segundo no relógio, tem que jogar rei B7. Ativar o rei. Vamos colocar o rei em C6, ficar atacando o peão aqui. Só para ter uma ideia, o melhor para o branco aqui é jogar rei B2, rei C6, rei C3, dá aquele peão lá. Pior coisa é ficar tentando defender aquele peão. Por exemplo, torre C1, colocar a torre, que é uma peça que tem que estar ativa numa posição passiva, só piora as coisas. Aí joga um D4 aqui, posso ativar minha torre por aqui, posso ativar meu rei por aqui, e aí sim o preto fica numa posição perdida. Devolvendo o peão, o preto, aqui sim o branco fica numa posição perdida, né? Devolvendo o peão, o branco fica numa posição pior ainda, equivalente a uma desvantagem de meio peão, né? Então aqui tem que jogar, esse rei B7 aqui tem que jogar, né? Não caiu no final de torres, não pode atrasar nenhum lance, tem que se adaptar ao novo contexto. Não foi o que aconteceu, o Anderson não conseguiu se adaptar imediatamente, atrasou um lance e jogou esse C6 aqui, que seria um lance absolutamente natural no meio jogo, com damas e tal, né? Você vai sustentar o peão de D5, manter o rei ali na maior segurança possível. Mas o cenário mudou e agora é final, então tem que ativar o rei. Então esse C6 aqui, 2 pontos de interrogação, mas também um erro extremamente didático. E a gente vê rapidamente porque é um erro. Agora quem fica ativo é o rei branco e o rei preto tem dificuldade em se ativar, né? Aí jogou rei C7 e agora foi vez do branco cometer um erro da mesma natureza, né? Colocou a torre para uma função defensiva, elaborou aqui um plano defensivo passivo. E, em final de torres, tem uma máxima que diz: apassivou, perdeu. Não estou exagerando, é assim mesmo. Apassivou no final de torres, perdeu. Então, esse lance é da mesma natureza, o erro da mesma natureza. Não pode colocar as peças em situação passiva no final de torres. E aí a gente vai ver, né? Torre B8 cheque, né? Rei C3, torre B5 e a torre está extremamente ativa aqui, enquanto a torre branca está passiva, né? Totalmente passiva, é evidente aí. Aqui na partida foi jogado o rei D3, mas é muito didático a gente ver se tivesse jogado o rei D4. Então joga um torre A5, por exemplo, né? E aqui o computador diz que o melhor lance branco é torre F1. Pois é, poderia defender aquele peão ali, mas isso não tem esperanças, vai se apassivar cada vez mais. Torre F1, a ideia é jogar F5 para ativar a torre, né? Aqui já é tarde e continuaria numa posição perdida se o preto seguisse jogando bem, mas é muito didático mostrar isso, né? A melhor chance seria ativar a torre aqui. E agora, seguindo aí nos exemplos didáticos, o branco jogou um lance muito natural aqui, que a gente jogaria provavelmente mesmo sem apuro de tempo, né? Mas não é um lance bom, por incrível que pareça, esse lance aqui, né? Mas não é... o porquê não é bom é fantástico também, o didatismo disso aqui. Por que não é bom? Porque joga torre F1, 2 pontos de exclamação. Mas o que é isso? Está dando todos os peões da ala do rei? Final de torres, qual que é o princípio fundamental da estratégia do final de torres? É a atividade das peças. Isso vale mais do que peões. É isso aí, né? E aí vamos supor, né? Toma aqui G2, só para dar um exemplo, F5. Vamos ativar a torre. Rei D7, toma, cheque aqui, toma. E agora a torre branca se ativou, finalmente. E o computador avalia objetivamente essa posição aqui como de igualdade, com uma vantagem muito pequena do preto, tipo 10% de um peão, né? Mas extremamente didático. Pô, mas então se esse torre G2, torre B2, não é o lance bom, qual que é o lance bom aqui? O lance bom aqui se baseia num princípio também estratégico dos finais, em geral.
né, não só dos finais de torres, que diz o seguinte: não tenha pressa, principalmente se seu oponente não tem contrajogo à vista. É o que acontece aqui, né? Porque a torre muito ativa, a torre preta, torre branca passivona, então não tem um contrajogo à vista assim do branco. Então, momento ideal para, dentro do princípio de não tenha pressa, fazer o rei preto também ficar ativo. Então, rei D7 é exclama, né? E muito didático aqui, vamos supor, o branco joga um G4, né? Tentando ativar alguma coisa. Aí leva esse cheque aqui, e se joga rei D4, vai jogar torre F3, aí vai ganhar peões aqui e tal, né? Mas e se joga rei E2, evitando torre F3? Aí eu jogo rei E6, né? E aqui é uma posição exemplar. Eu fiz uma brincadeira até lá no material, e pergunto assim: quem está mais ativo? As pretas! E quem está ganho? As pretas! Né? Deveras didático, né? É evidente aqui a atividade da torre, a passividade da torre, a atividade do rei, a passividade do rei. Né? Num final de torres é isso, passivou, está perdido. Né? Mas aí, quando jogou o torre B2, o branco seguiu fiel ao seu plano, que foi o que ele conseguiu ver, né, no apuro de tempo, ao seu plano passivo. E acabou jogando, ao invés do sensacional torre F1, torre C2. E aí o Anderson jogou torre toma C2 exclama e entrou nesse final de peões aqui, que é um final de peões ganho mesmo, né? Tem esse peãozão aqui defendido e passado que vai restringir totalmente a mobilidade do rei branco, né? Ele não pode, por exemplo, ir lá comer aquele peão, o rei branco, por exemplo, senão o peão preto passado faz dama, né? E ainda tem coisas muito instrutivas nesse final de peões aqui. Não vai dar tempo da gente ver aqui no vídeo, senão o vídeo fica muito longo, né? Mas eu convido vocês a estudarem esse final aqui lá no material. É um final muito instrutivo. E principalmente eu convido vocês, inspirados nesse final de peões aqui, a estudarem o livro de final de peões do mestre internacional brasileiro Herman Claudius van Rensburg, que jogou para a gente aí em Matão, deu aula para a gente aí em Matão, e que é um livro sensacional. Ele chama Peões Mágicos, a Teoria das Casas Críticas nos Finais de Xadrez. E ele é um livro pequeno no tamanho, mas que é enorme, é monumental no conteúdo. E lá no livro ele explica, ele é pequeno porque o jogador prático, o jogador de torneios, né, não precisa saber muito de final de peões para saber tudo o que precisa, mas o essencial ele precisa saber bem. E esse livro tem o essencial para o jogador prático sobre os finais de peões. Então, convido fortemente vocês a estudarem esse final de peões aqui no material que eu deixei, que eu comentei, e principalmente estudar o livro do mestre Herman Claudius, aqueles que não estudaram. Quem já estudou, estuda de novo. E o último comentário que eu faço nessa partida aqui, no material, não vou fazer aqui porque já está muito longo o vídeo, se baseia no seguinte: como eu sei que ainda vai demorar décadas para a humanidade reconhecer que o meu ritmo de jogo revolucionário que eu propus antes aqui, no material, né, é o adequado para se jogar entre humanos com relógio digital. Como a humanidade vai demorar décadas para perceber isso, vocês que estão na ativa vão continuar jogando xadrez clássico, entre aspas, em ritmos ridículos, como 1 hora mais 30 segundos por lance. Então eu fiz um exercício ali, que na verdade é uma reflexão e uma proposta de debate, sobre como otimizar esse tempo ridículo, né? Como distribuir na abertura, no meio-jogo, no final, né? E convido vocês também a verem essa minha proposta aí de otimização do tempo em ritmos ridículos. E, claro, se tiver qualquer divergência, qualquer complemento e tal, será um prazer ver os comentários de vocês lá no grupo do clube, né? É isso aí.